No vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin que vem em queda livre aí no momento em que eu estou gravando esse vídeo. No final do dia aqui, o preço que estava ali em 90, 91 mil dólares começou a despencar, provavelmente uma venda bastante alta aí de Bitcoin que desencadeou talvez ordens aí de stop ou um certo medo no mercado. Então o preço do Bitcoin em queda livre aí em 86 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Você está feliz aí com um desconto no Bitcoin ou você está preocupado? Se você está muito preocupado, talvez você deveria rever aí as suas posições e também estudar um pouco mais sobre o ativo, porque o Bitcoin ele é sim um ativo que ainda é bastante volátil. A gente já viu no final do último bull market uma queda aí de mais de 70% em dólar, e antes disso, de 2017, dezembro de 17 até dezembro de 18, a gente viu uma queda de mais de 83% em dólar. Então, se você fica demasiadamente preocupado com as quedas, verifique se você está fazendo uma alocação correta aí do seu portfólio, certo? Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin e algumas coisas interessantes ali na Polymarket. Qual será que é o preço que o Bitcoin vai acabar no dia de hoje? Uma das formas aí de ver o sentimento do mercado é verificar onde as pessoas estão colocando o dinheiro delas. E esse vídeo pode ser um complemento em relação ao vídeo que eu acabei de postar aqui, porque naquele vídeo eu falei sobre qual que é o preço que o Bitcoin deve atingir até o final de dezembro, ou seja, uma perspectiva maior aí de prazo até o final do ano. É algo que muitas pessoas querem saber, tem um certo fator psicológico, muitas vezes temos um rally de final de ano, mas no vídeo de hoje eu quero saber qual que será o fundo dessa queda que a gente está testemunhando agora. Será que vai voltar para os 80 mil dólares? Será que vai passar aí de alguns suportes? Por exemplo, né, vamos colocar aqui no anual, e no anual a gente consegue observar que o fundo desse ano foi de 75 mil dólares. Será que o preço do Bitcoin vai passar desse fundo, né, e quebrar essa expectativa que a gente tem de um movimento que a gente viu até agora, onde a gente tem fundos cada vez mais baixos e topos fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos, né? O que geralmente acontece em um movimento de alta, né? Embora a gente tenha essas correções aí, como a gente teve recentemente uma correção de em torno de 30%, até um pouquinho mais, mas sempre o topo acaba ficando um pouquinho mais alto, o fundo acaba ficando um pouquinho mais alto. Então, quando isso acontecer, beleza, a tendência geral parece ser para cima, certo? Mas agora a gente fica na dúvida, será que o preço vai voltar a cair e chegaremos a 80 mil dólares? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre algumas resistências aí, né? Preço do Bitcoin em 461 mil reais, aqui preço em reais. Será que ele pode cair abaixo dos 400 mil reais? Existe essa possibilidade, então vamos falar sobre isso. E aqui eu quero trazer essa aposta aqui do Polymarket. Você pode entrar aí e conferir em tempo real. Faltam 12 horas para ela se concretizar, 12 horas, 48 minutos e 26 segundos, né? Neste momento agora. Bom, então, o que essa aposta aqui está dizendo, né? Qual será o preço do Bitcoin estará acima de valor X em dezembro, 1º de dezembro. E adivinha, hoje é 1º de dezembro. Na verdade, é ali próximo da 1 da manhã, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, até o final do dia de hoje, o dia 1º de dezembro, qual será o preço do Bitcoin? As pessoas estão apostando aqui. Isso aqui é uma forma de prever o futuro? Não, nós não temos como prever o futuro. Isso aqui é uma dica de investimentos? É claro que não. É o disclaimer que eu sempre faço aqui no canal. Isso não é uma dica de investimentos. Mas eu acho muito interessante olhar a Polymarket, porque as pessoas estão de fato colocando seu dinheiro nisso, estão colocando a pele em risco. Então, eu acho até mais interessante do que perguntar, né? Qual você acha que será o preço do Bitcoin em tal data? Isso é uma coisa. Agora, qual será? Você apostaria nisso? Você está tão convicto que você faria uma aposta em dinheiro, né? Você alavancaria esse seu palpite, e aí as coisas mudam. Então, é interessante observar o mercado de apostas. Eu acho principalmente para a questão de eleições, né? Porque existem muitas pesquisas eleitorais que não fazem sentido, mas quando a gente olha o Polymarket, onde as pessoas estão colocando o dinheiro, não que elas querem, mas onde elas estão colocando o dinheiro delas, né? Onde elas realmente acham que será o resultado. E quando a gente olha isso, aí fica um pouco mais fácil de entender o real
sentimento do mercado. Aqui nessa aposta nós temos então 1,7 milhão de dólares, então é um valor considerável, então a gente já pode, né, ter uma ideia de qual que é o sentimento geral. Então, vamos colocar aqui aos poucos. Primeiro, 78 mil reais. Praticamente 100% de chance de estar acima disso. Se você for apostar aí, é 99,8 para 0,3. Então, uma chance muito alta aí, segundo a maior parte das pessoas. E realmente, o preço teria que cair muito para chegar nesse patamar. Se bem que quando o Bitcoin está em queda livre, né, às vezes é difícil de segurar, mas enfim, veremos, né, porque o preço do Bitcoin ficou bastante tempo ali nas faixas dos 90 mil dólares, né, então faz praticamente aí 5 dias que o preço está segurando ali na faixa dos 90 mil dólares, que era uma certa resistência psicológica aí de preço, e agora caiu, e caiu bastante, né, e parece que tudo poderia acontecer, né, parece que poderia voltar a romper para cima se uma compra grande fosse disparada, a gente poderia ver um certo FOMO, um Fear of Missing Out, e preço subindo, mas não foi isso que aconteceu, foi exatamente o oposto, né? Então, seguindo aqui, 80 mil dólares, faixa de 80 mil dólares para hoje, aqui segundo o Polymarket, 99% de probabilidade de ficar acima desse preço. Então, beleza, bastante provável ainda. 82, já vai para 98% de chance, né? 84 mil dólares, 83% de chance, ou seja, bastante ainda provável, segundo essa aposta aqui do Polymarket, ainda está bastante provável de ficar acima dos 84 mil dólares. 86 mil dólares, aí fica meio a meio, né? 53 contra 48. Então a gente vê em torno de 52% de chance de ficar acima dos 86. Lembrando que a gente está nos 86. Então, pô, será que é tão provável assim ficar acima dos 86 até o final do dia? Não sei. Boa parte, metade aí, está metade, mas estamos muito próximos dessa marca aí, né? É o preço atual, a faixa de preço atual. Então, enfim, fica a dúvida aí. 88 mil dólares. Poucas pessoas estão apostando na valorização aí do Bitcoin no curto prazo, ou seja, até o final do dia de hoje. Então, interessante. E 90 mil dólares, aí poucas pessoas estão acreditando que vai ficar acima disso. 4% apenas, né? Então, pô, há pouco tempo atrás, a gente está há poucas horas aí, a gente estava em 91 mil dólares e agora apenas 4% das pessoas acreditam que ficará acima de 90 mil dólares. Será que isso faz sentido? Eu, sinceramente, não sei. Você pode entrar aqui e apostar se você quiser. Não recomendo que você faça isso se você quiser. Se você não quiser, não faça, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, olha só, né? Será que realmente é tão improvável o Bitcoin voltar para o preço que ele estava há poucas horas atrás? Eu realmente não sei. E acima de 92, 1%, então você compra o sim em 1.2 e compra o não em 99.6, então uma diferença muito significativa, e conforme você vai aumentando o preço, reduzindo ainda mais, né? Apenas 6% acima de 94, 2% acima de 96, 1% acima de 98. Interessante isso, né? Será que, inclusive, as pessoas não podem manipular o preço do Bitcoin para ganhar aí no mercado de apostas? Como muitas vezes acontece no mercado esportivo? Não sei. Eu acho que o Bitcoin ele é um ativo. Vamos dar uma olhada aqui qual que é o valor total de market cap do Bitcoin. Mas conforme o Bitcoin vai aumentando o seu valor de mercado, o seu market cap, se torna mais difícil de manipular o preço do Bitcoin. Mas agora o market cap do Bitcoin está em 1,7 trilhões de dólares. Então caiu bastante. Agora o Bitcoin está em 23º lugar dentre os maiores ativos do mundo. Temos algumas empresas na frente, algumas moedas. O dólar tailandês, de Taiwan, certo? Perdão, desculpa, né? O dólar de Taiwan, o dólar da Austrália, o dólar de Canadá, Amazon, o dólar de Hong Kong, o won coreano, né? Prata e outras empresas. Então, o Bitcoin ele caiu algumas posições. Há algum tempo atrás estava na frente da prata, agora a prata já está com quase o dobro de market cap do Bitcoin. Prata que se valorizou muito aí nas últimas semanas e meses, e o Bitcoin teve uma correção aí e agora está sendo cotado nos 86. Olha só, ele está quase caindo abaixo dos 86 aqui então, e observem como a probabilidade ela vai mudando em tempo real aqui, né? Vamos atualizar aqui.
mas vocês podem acompanhar em tempo real as probabilidades aqui, né? 86 estar acima de 86 já passou para menos da metade, então 49%, certo? Conforme o preço do Bitcoin vai caindo e, novamente, quando a gente vê uma venda grande, geralmente a gente vê um certo medo, um certo receio no mercado. Vamos ver se atualizou aqui. Não, o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, continua em 20 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E aqui eu perguntei para o ChatGPT, né, quais seriam as principais resistências e suportes para o preço do Bitcoin, com o Bitcoin em 86 mil dólares, e vamos dar uma olhada aqui em algumas resistências. Primeiro, a resistências de alta, 89 a 90 mil dólares. 90 mil dólares ali foi mais ou menos a faixa em que o preço do Bitcoin ficou nos últimos 5 dias, que é uma região mais forte, né? Foi um suporte importante antes da queda, uma área de liquidez gigante, onde está a média móvel de 20 dias retestando, aliás, perdão. Então, se o Bitcoin não recuperar essa faixa, o mercado continua fraco. 94 a 95 seria uma região de preço que falhou repetidamente, né? A última tentativa de continuação de bull market morreu aqui, várias ordens de venda posicionadas, né? Aqui em 100 mil dólares, é claro, uma resistência psicológica e técnica. 100 mil dólares sempre vai ser uma certa resistência, porque existe aquele fator psicológico dos 100 mil dólares. Tanto é que quando o preço do Bitcoin caiu abaixo de 100 mil dólares, aí foi ladeira abaixo, chegou até 80, né? Muita realização pendente, ETFs em flows precisam voltar forte para romper. E agora falando um pouco sobre suportes de baixa, ou seja, até onde pode cair com probabilidade realista. Vamos dar uma olhada, lembrando, segundo o ChatGPT, aqui não existe uma forma sem probabilidade de errar, né? Ou seja, não temos como prever o futuro, resumindo, né? No bom português aí. Mas é interessante, a gente pode falar sobre alguns cenários, algumas probabilidades, indicadores, apostas, gráficos, dados on-chain, notícias, observar o que os grandes players e baleias e ETFs e bancos e países estão fazendo, é mais ou menos isso que a gente faz aqui. Agora, prever o futuro, aí não tem como, né? Não acredite em ninguém que diz que tem certeza o que vai acontecer. Bom, seguindo aqui então, 83 e 584 mil dólares seria o primeiro suporte forte na queda, né? Então, um reteste da mínima anterior, uma região com volume acima da média, e se perder, aumenta muito a chance de teste mais profundo. Entre 78 e 80 mil dólares, uma zona crítica aí, claro, a gente tem esse limite psicológico dos 80 mil dólares, então uma grande concentração de volume, uma interseção com a média móvel de 200 dias, em onde muitos ETFs acumulam. Se romper para baixo, o mercado assume um clima de bear market mais duradouro, oficial, talvez. Inclusive, a gente tem os 75 mil dólares, que é a mínima aí do ano, né? 72 a 74, um suporte macro do ciclo, é o topo aí do ciclo anterior e a última defesa antes de um bear mais longo. Historicamente, preços costumam voltar perto do topo do ciclo anterior em correções mais longas. Cenários mais prováveis, segundo aqui o ChatGPT, uma lateralidade entre 84 e 90 mil dólares, ali com 60%. Segundo o ChatGPT, né? Então o mercado ainda com medo, o MVRV Z-Score está baixíssimo, mas sem capitulação, né? Então, teste aqui de 80 mil dólares, o ChatGPT ainda coloca uma probabilidade relativamente alta, de em torno de 30%, e se perder 84 mil dólares com volume, pode buscar os 80 mil dólares. E o cenário número 3 aqui, uma queda até 72 a 74 mil dólares, de 10% de probabilidade, segundo o ChatGPT. Não acho aqui que essas probabilidades estão muito distantes aí da realidade, né? E só se vier um evento macro forte, como por exemplo, o Federal Reserve considerando tirar um pouco da liquidez no mercado, ETFs zerando fluxo por semanas e por aí vai. Né? Resumo rápido, então, resistências temos para cima 90, 95 e 100 e para baixo 84, 80 e 73 os suportes. Né? O mercado está em medo, mas não medo extremo, talvez como já esteve ali quando o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, estava em 10, né? Inclusive eu falei que muito provavelmente o indicador não ficaria com tanto medo durante tanto tempo, né? E de fato esse indicador subiu, dobrou aí, foi de 10 para 20 e a queda está técnica não estrutural, segundo a análise do ChatGPT aqui. Né? Interessante essa queda
no preço do Bitcoin. E lembrem-se sempre daquelas máximas aí que são válidas para o Bitcoin, para o mercado financeiro de uma maneira geral. Primeiro, né, do Bitcoin, stay humble and stack sats, ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis, pode ser uma reflexão interessante para aquelas pessoas que estão alavancadas, que estão com uma exposição muito alta, além do que elas podem segurar aí com maior tranquilidade, seja pela sua convicção, certo? De repente você não conhece tanto o ativo e comprou muito e agora fica preocupado, seja porque você precisa ter pagamentos aí no curto prazo e você está com um valor muito alto no ativo, também isso pode deixar você preocupado, então são vários cenários, né? Stay humble and stack sats faz sentido. E o segundo ponto é, o mercado, ele é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. Isso vale para o Bitcoin, isso vale para o mercado financeiro, bolsa de valores, para outros ativos, então cuidado com isso, certo? Haja com base em informações mais sólidas, fundamentos, pense no risco da sua carteira, pense em tudo isso aí ao montar um portfólio, ao montar uma carteira de ativos, né? O preço do Bitcoin, olha só, continua caindo, então 85 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, então preço em queda. Vou finalizando o vídeo aí com o preço abaixo dos 86 mil dólares. Voltando aqui para o Polymarket, olha só que interessante, né? Agora a probabilidade dele fechar acima dos 86 mil dólares já cai bastante abaixo aí dos 50% em 47%. Então, muito interessante essa ferramenta de sentimento aí do mercado, né? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, qual o sentimento de vocês aí sobre essa queda e sobre o preço do Bitcoin de uma maneira geral, né? Porque muitas pessoas ainda não entenderam se estamos em um bear market mais longo, se foi uma correção que aconteceu e que vai passar muito em breve, né? Enfim, vamos ficar de olho no que vai acontecer, certo? Novamente, se você gosta do conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, clicar no hype e também fazer parte da área de membros para apoiar o canal, né, ajudar o canal a se desenvolver cada vez mais. Somos um canal independente aqui e também fazer parte da área de membros para acessar o conteúdo exclusivo do canal por apenas R$ 7,99. Você já tem acesso a todo o conteúdo exclusivo, onde a gente fala sobre o Bitcoin com alguns fundamentos, fala um pouco sobre a base, sobre o fundamental ali sobre o Bitcoin. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, preço em queda, 85.800 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vejo vocês muito em breve aí, então nem era um vídeo que eu estava planejando fazer, mas como o preço caiu, né, eu corri aqui para informar vocês. Vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.